Abra sua Bíblia comigo, por favor, Evangelho de Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 1, versos de 1 a 17. Mateus, capítulo 1, versos de 1 a 17. Está escrito: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou José, a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Nós vamos pensar um pouco hoje sobre a linhagem humana de Jesus. Nós podemos perceber que no Antigo Testamento foi aberto o Antigo Testamento tratando do nascimento do primeiro Adão, e o Novo Testamento abre tratando do nascimento do segundo Adão. Por que Mateus tem o cuidado de começar o seu evangelho tratando da genealogia de Cristo? Ele tem um propósito, e o propósito de Mateus é provar, à luz do Antigo Testamento, que Jesus Cristo é o Rei dos judeus, é o Messias, é o prometido por Deus. Ele precisa mostrar que Jesus não é um inovador, que ele não está caindo de paraquedas, que ele não entra na história sem uma prévia, rigorosa preparação. O povo judeu, portanto, dava muita importância à questão dos registros genealógicos. Tais registros eram até mesmo guardados pelo Sinédrio judaico, com o objetivo de manter a pureza da descendência de um povo, de uma geração, de uma descendência, de uma família. A genealogia servia largamente para outros propósitos ou funções, como econômica, tribal, política e até doméstica. De certa forma que Mateus, cuidadosamente, prova para nós, através de abrir o seu evangelho com a genealogia, que Jesus não é uma figura isolada, nem mesmo um inovador, mas alguém que foi prometido por Deus com fartas e abundantes profecias. Mateus tem o cuidado de mostrar para nós que Jesus é um judeu por excelência. Por isso ele abre o seu evangelho mostrando para nós que Jesus Cristo é filho de Davi, filho de Abraão.
Abraão é o tronco desta nação, de onde procede esta nação. E Davi é o rei messiânico, cujo trono, aquele que seria descendente de Davi, seu trono jamais teria fim. Vinculando, portanto, Jesus Cristo a Abraão e a Davi, ele está mostrando que este Messias que vai nascer está absolutamente alinhado com este povo, portanto, ele é uma espécie de judeu por excelência, que viria de nascer de mulher, da descendência de Abraão, da tribo de Judá, da família de Davi. Mateus começa dando o nome humano, Jesus, e acrescentando um título, Cristo, mostrando desta maneira, com esse nome, Jesus Cristo, que ele é tanto humano quanto divino. Ele é Jesus, humano, ele é o Cristo, o Messias, divino, de tal maneira que logo em seguida, no verso 18 ao verso 25, já Mateus vai tratar da origem divina de Jesus. Se no 1,17 ele tratou da sua origem humana, agora no verso 18 a 25 ele vai tratar da sua origem divina. Eu gostaria então, amados irmãos, de, à luz deste texto, que vocês notam de Mateus, que diferente de Lucas, Mateus trata da linhagem de Jesus na perspectiva de José, Lucas trata na perspectiva de Maria, Mateus começa com Abraão e vai até Jesus, e Lucas começa com Jesus e vai até Adão. Ele coloca essa genealogia em 3 grupos de 14 gerações, e ele começa certamente com os patriarcas indo até os juízes, depois o segundo grupo compreende o tempo dos reis e período de certa forma de decadência, tempo de verão e outono dessa nação, e conclui com o terceiro grupo compreendendo a plena decadência dos judeus, que vai do cativeiro babilônico até o nascimento de Jesus Cristo. Eu queria então olhar aqui algumas lições básicas dessa passagem. Primeira lição que eu gostaria de enfatizar é que na genealogia de Cristo vemos que Deus cumpre a sua palavra. Esse é o primeiro ponto, fica claro. Se vocês atentos estão às profecias, o Messias foi prometido já na eternidade e desde o início da história bíblica. Esta promessa foi se passando de geração a geração. Ele deveria ser o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra serão abençoadas. Ele é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Ele é o filho de Davi, cujo trono jamais terá fim. Se Deus promete, se Deus cumpre o que promete, então este Deus é fiel à sua própria palavra. Então as suas promessas não podem cair por terra. Então este Deus é imutável e confiável, e o que ele fala não pode ser deixado em descrédito. Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Eu acho que esta é a grande lição que você e eu precisamos tirar na genealogia de Cristo. Ele prometeu e ele cumpre o que promete. Se você perceber a história do povo de Deus, teve momentos difíceis, de ameaças, de riscos, de perigos, de conspirações, onde tantas vezes parecia que a linhagem do Messias seria ameaçada, mas jamais o intento do maligno ou a sanha dos homens pôde frustrar os desígnios de Deus, o plano perfeito de Deus, para que no tempo oportuno, na plenitude dos tempos, o seu filho viesse ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. A segunda lição que eu chamo a atenção é que na genealogia de Jesus Cristo vemos que pessoas más fazem parte da família do Salvador.
Eu queria destacar algumas coisas aqui. Primeiro, nós vemos na genealogia de Jesus Cristo mulheres em cuja vida há marcas profundamente reprováveis. Se você ler as genealogias bíblicas, você vai perceber que não era muito comum a menção de mulheres nas genealogias. Via de regra, as genealogias passavam pelo elemento masculino e não pelo elemento feminino. Entretanto, na genealogia de Cristo, 4 mulheres são mencionadas, 3 delas pelo nome e a última por inferência, Batseba, a mulher de Urias. E se você perceber, essas 4 mulheres têm marcas que talvez hoje nós pudéssemos ter algumas dificuldades de colocá-las, já que isso não era tão comum, na genealogia do próprio Messias. A primeira delas é Tamar. Quem foi Tamar? Foi a mulher que coabitou com o seu próprio sogro, enganando o seu sogro, para ter relação sexual com ele, e do seu sogro gerar 2 filhos gêmeos, Pérez e Zerá. A segunda mulher é Raabe, e essa mulher era uma prostituta na cidade de Jericó. A terceira mulher é Ruth, embora fosse uma mulher digna, que demonstrou grandeza ao seguir sua sogra Noemi, embora velha, pobre, estrangeira, sem qualquer chance de socorrê-la, mas era moabita, era estrangeira. E a última mulher é mencionada indiretamente no verso 6, é Batseba, e essa mulher foi a mulher que adulterou com o rei Davi, traindo seu marido, e de onde vem então o nascimento de uma criança que vai morrer na sua infância, e ela está aqui na genealogia de Cristo. Então, prestem bem atenção que na genealogia de Jesus, Jesus é o herdeiro de uma linhagem na qual flui o sangue da prostituta Raabe e da camponesa Ruth. E aqui você começa a perceber uma lição. Ele é parente dos caídos e dos humildes. Ele se identifica com gente que talvez você não gostaria que aparecesse na sua árvore genealógica. Não há um esforço sutil ou deliberado para depurar a genealogia de Cristo dessas pessoas que talvez fosse uma mancha, uma mácula na sua árvore genealógica. Exatamente porque ele veio para se identificar conosco em nosso pecado e para nos salvar do nosso pecado. Segunda coisa que eu chamo a sua atenção é que vemos na genealogia de Jesus Cristo homens em cuja vida há marcas de mentira. Se você perceber, somos informados no verso 2, Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. E se você ler atentamente a sua Bíblia, todos os patriarcas lidaram com o problema da mentira. E a mentira é uma mácula na honra, no caráter de um homem. E a despeito de estes homens lidarem com a mentira, com o engano, com o ocultamento da verdade, ou com a subtração da verdade, eles estão aqui na genealogia de Cristo. Isto mostra para nós, meus irmãos, que Deus nos escolhe não pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. O Senhor não esconde a sua genealogia humana, terrena. O sangue que flui em suas veias é o mesmo que fluiu nas veias de homens que foram marcados pela mentira. Terceiro lugar, vemos na genealogia de Jesus Cristo homens em cuja vida há marcas de violência. Notem vocês, o primeiro deles é o próprio rei Davi. Davi foi proibido por Deus de construir o templo, embora desejasse fazê-lo, porque as suas mãos estavam cheias de sangue. Era um homem de guerra, que derramou muito sangue.
Se você perceber, Roboão governou Judá com truculência, está aqui na genealogia. Se você ler aqui, o rei Acaz queimou seus filhos, perseguiu o seu próprio povo e cerrou ao meio o profeta Isaías. Está aqui na genealogia de Cristo. Se você notar, está aqui na genealogia de Cristo, Manassés, o homem mais violento da história de Judá, o pior rei da história de Judá, que em 55 anos de reinado encheu Jerusalém de sangue, diz a Bíblia. Jamais escolheríamos homens dessa estirpe para ingressar na nossa família. E eles estão aqui, na genealogia de Cristo. Porque ele veio para salvar pecadores e ele se identificou com os pecadores. Quarto lugar, vemos na genealogia de Cristo homens em cuja vida marcas de idolatria. O primeiro deles, Salomão. Salomão foi um homem sábio, mas por causa do seu envolvimento com muitas mulheres estrangeiras, e vocês sabem que ele teve 700 princesas e 300 concubinas, e essas mulheres, muitos desses casamentos eram casamentos políticos, e com outros povos pagãos, idólatras, e o coração do rei Salomão se corrompeu, e ele se tornou um homem idólatra, e ele contribuiu para a disseminação da idolatria na terra de Israel. Depois diz a Bíblia que Roboão, seu filho, que tem o seu reino dividido, porque não quis atender aos reclamos do povo, para aliviar os impostos, para diminuir os encargos tributários que eram escorchantes e massacrantes a um povo já oprimido, porque todo o luxo do seu pai, quem pagava a conta do luxo do palácio do seu pai Salomão era o povo, e é sempre assim, sempre foi assim. Por não atender ao povo, há uma divisão no seu reino, e das 12 tribos, 10 seguem a liderança cismática de Jeroboão I, e diz a Bíblia que Roboão vai fazer um bezerro de ouro, e a Bíblia diz que este homem vai se envolver com idolatria. Acaz, Manassés, são chamados de astrólogos, de idólatras, de feiticeiros. Homens que não só serviram a deuses pagãos, mas chegaram ao ponto de queimar os seus filhos vivos a deuses pagãos. E desta forma, irmãos, nós vemos na esteira da genealogia de Jesus Cristo pessoas que nos deixam perplexos por causa da maneira afrontosa de rebeldia contra Deus. E a genealogia de Cristo então prova para nós uma coisa: Deus é capaz de amar os objetos da sua própria ira. Mas talvez você possa torcer o nariz e sentir repulsa por essa lista de gente má, de gente perversa, de gente assassina, de gente idólatra. Mas antes de ficarmos chocados com essa assombrosa lista, nós deveríamos olhar para nós mesmos, porque também somos indignos, também somos pecadores, também somos culpados, e Ele veio para nos salvar. Não pelo nosso mérito, mas apesar do nosso demérito. Mas ainda, tem uma outra lição que eu gostaria de destacar. Na genealogia de Jesus Cristo, vemos como Deus quebra grandes barreiras para nos alcançar. Dr. Michael Grimm, numa de suas obras, tem razão em dizer que Mateus nos mostra pela genealogia de Jesus Cristo 3 verdades sublimes, e eu destacarei as 3. Primeiro, a quebra da barreira entre homem e mulher. Se você perceber, até Jesus Cristo essa barreira era imensa, enorme.
Quando uma menina nascia, ela era propriedade do seu pai. Quando essa menina casava, ela se tornava propriedade do seu marido. As mulheres não tinham direito, nem vez, nem voz. Mas esse antigo desprezo pela mulher desaparece com Jesus Cristo. Para ele não tem homem nem mulher. Homem e mulher foram criados com a mesma dignidade, a imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher são salvos da mesma maneira, arrependendo-se e crendo em Jesus Cristo. Homem e mulher fazem parte do mesmo povo, da mesma família, da mesma igreja, do mesmo rebanho, do povo de Deus. Homem e mulher são amados por Deus, incluídos no plano de Deus. E essa foi uma grande barreira, diz o Dr. Michael Green, que foi quebrada com o nascimento de Cristo. Segunda barreira que foi quebrada, irmãos, com a vinda de Cristo, é a barreira entre judeus e gentios. Uma grande barreira. Até então os gentios eram considerados apenas pelos judeus como combustível para o fogo do inferno. Mas é curioso que no próprio cenário do nascimento de Cristo, são esses gentios que vêm de longe, que percorrem desertos inóspitos, mais de 1000 quilômetros, para reconhecer que Jesus é o Rei dos judeus. Enquanto os estudiosos da lei, os escribas, os sacerdotes principais, ali em Jerusalém, do lado de Belém, sabendo toda a verdade, demonstram descaso, indiferença ao Filho de Deus. Agora em Cristo a porta é aberta, porque a Bíblia diz: Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Em terceiro lugar, é quebrada a barreira entre as supostas pessoas boas e pessoas más. Nós temos esta classificação, não temos? Fulano é uma pessoa boa, Beltrano é uma pessoa má. Quando nós olhamos isso na perspectiva humana, podemos até classificar as pessoas assim. Mas e aos olhos de Deus, que tudo vê, que tudo sonda, que a todos conhece? Quem somos nós? Quão boas são essas pessoas ditas boas aos olhos daquele que é santo, santo, santo? E a conclusão que você chega à luz das Escrituras, que quanto mais você conhece esse Deus, quanto mais proximidade você tem dele, quanto mais você se aproxima da luz, mais você reconhece que é indigno, que é pecador, que carece da graça de Deus. O que me impressiona também é que você encontra nesta genealogia, do ponto de vista humano, aquelas pessoas que são chamadas pessoas piedosas e aquelas pessoas que são chamadas pessoas ímpias. É verdade. Você encontra aqui na genealogia de Cristo pessoas piedosas e pessoas ímpias. O que é mais curioso é que você encontra pais piedosos tendo filhos ímpios. Você olha um homem como Ezequias, tendo um filho como Manassés, e você vê o inverso. Você vê pais perversos tendo filhos piedosos. Você vê uma Acais tendo um filho chamado Ezequias. Isso nos ensina uma coisa: a graça não é herança de família. A graça
não passa por carne e sangue, não é hereditária. Isso mostra que é necessário mais do que apenas bons exemplos e bons conselhos para que alguém se torne filho de Deus. Isso significa que os que nascem de novo não são gerados do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Concluindo, na genealogia de Jesus Cristo, vemos como a graça de Deus alcança pecadores como você e eu. Eu não devo usar as lentes do retrovisor para ler a genealogia de Jesus Cristo. Eu devo usar a lupa para olhar para o meu próprio coração. Se ele foi capaz de usar pessoas perversas, idólatras, mentirosas, como aquelas pessoas, para trazer ao mundo o seu filho, ele é capaz de amar gente da mesma estirpe ainda hoje e salvá-las por sua graça. E essas pessoas são você e eu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém.